Efésios, capítulo 5, versículo 15 até 17. Quero te convidar, por favor, fique em pé. O texto diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como a nécios, e sim como a sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Senhor, fale conosco mediante a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos assentar? Queridos, nós sabemos que quem escreve a carta aos Efésios é o apóstolo Paulo. E nessa altura, o apóstolo Paulo, ele está tocando no ponto que é muito importante para todos aqueles que se consideram como cristãos, que tange, na verdade, não somente a nossa ortodoxia, que é uma correta doutrina, mas aqui Paulo está abordando a nossa ortopraxia, que tange a nossa vivência de fato como cristãos. Nós temos um fenômeno no Brasil. Nós claramente estamos diante de um aumento de número, tanto de aberturas de igreja, quanto de pessoas que se autoproclamam cristãos. Nós temos um número elevado. Como eu já compartilho com você inúmeras vezes, era muito mais complexo no tempo, nos primeiros séculos, se autodenominar cristão do que nos nossos tempos. Hoje, dizer-se cristão é como se você estivesse tentando dizer que você não é uma má pessoa, que as pessoas podem olhar para você e depositar um certo crédito. Porém, nós sabemos que, mesmo dizendo isso, ou se apresentando como cristão, isso não é garantia que, de fato, essa pessoa que diz ser cristão, de fato é. Nos tempos antigos, por exemplo, no primeiro século, quando as pessoas diziam ser cristão, as pessoas sabiam o seguinte: se denominar cristão, assumir esse compromisso, era uma declaração clara de que a pessoa estava disposta tanto a perder a vida, como a perder seus privilégios, terras, família, riquezas, todos os bens. Nós sabemos que hoje não é o caso. Porém, hoje nós sabemos que muitos que dizem ser cristão, na igreja, no culto, nas reuniões, porém, quando saem das quatro paredes da igreja, ou do ambiente da igreja, as suas vidas, muitas vezes, não condizem com o que eles declaram. Cuidado para você não anular com a sua vida tudo que você fala com a sua boca. O que eu quero falar com você nessa noite é sobre o seu maior testemunho, a sua melhor mensagem. Não são as suas palavras, é a sua vida. O modo como você vive diz muito mais sobre você do que tudo quanto você fala. É sobre isso que Paulo está tratando aqui. Sobre como nós devemos viver como cristãos. Como nós devemos caminhar, falar, agir, tomar decisões como cristãos. No culto de quinta-feira, quando nós tratamos na carta, no livro de Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, na quinta-feira passada ou a retrasada, nós falamos sobre um termo pejorativo que foi usado em Antioquia para os cristãos.
A palavra cristão, pela primeira vez, foi usada em Antioquia da Pisídia, quando os gentios olhavam para Paulo, olhavam para Barnabé, é aquela pequena comunidade que estavam construindo durante um ano. Eles olharam para a vida deles, queriam zombar deles, e para tentar zombar deles, chamam eles de cristãos. O que queria dizer? Eles são parecidos com tal de Cristo, que morreu envergonhado na cruz. Então o termo cristão não era um elogio, era um insulto. Mas ao longo do tempo, os cristãos tomaram posse disso. Porque eles olharam para os discípulos de Jesus, eles podiam dizer, nossa, eles são tão amigáveis entre eles, nossa, eles se ajudam, nossa, eles oram tanto. Não. Qual foi a característica como eles foram reconhecidos? Não. Eles são parecidos com o tal de Cristo Jesus. Eles são parecidos com aquele Jesus que era o tal filho de Maria, que foi crucificado. Eles são parecidos com ele. Eles falam como ele. Eles agem como ele. Parece que os seus atos, as suas maneiras de pensar e de agir, parece o tal de Jesus. Mas como era esse tal de Jesus? Nunca foi encontrado nele, de fato, uma razão para ser condenado. Ele sentava com os pecadores. Ele amava as pessoas. Ele ajudava as pessoas. Embora muitos dizem que ele seja somente um ser humano extraordinário, mas ele também era um Deus. Então, essa noite, a minha ideia, eu desejo que no final dessa mensagem, você questione a si mesmo, e se pergunte: o meu vizinho, a minha vizinha, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, o meu irmão, meu amigo, o meu marido, que não é cristão, ele ou ela pode olhar para mim e dizer: esse é cristão, esse parece com Jesus, esse você pode colocar à prova, que eu boto a minha mão no fogo, ele é crente mesmo. Eu espero que no final você medite nisso e deseje que isso se torne uma realidade na sua vida. Veja que Paulo começa a dizer no versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como honestos, e sim como sábios. Querido, antes de prosseguir com esse versículo, no versículo 1 do capítulo 5, Paulo inicia dizendo o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. No versículo 2, ele usa o mesmo verbo andai, assim como ele usou no versículo 15, quando ele diz: vede prudentemente como andai. E no versículo 1 ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Paulo está falando à igreja de Éfeso. Ele diz: sede imitadores de Deus. O Deus aqui, Paulo está apontando não para o Deus Pai, porque ninguém viu o Deus Pai. Ele está apontando para o Deus Filho, para Jesus Cristo. Por isso logo ele diz: andai em amor como também Cristo nos amou. Está dizendo: sede imitadores de Deus. Querido, quando nós vemos a Cristo, quando nos convertemos a Cristo, quando o Espírito Santo nos chama, nos convence da nossa pecaminosidade, nos convence da nossa necessidade de olhar para um Deus excelso e poderoso, o único capaz de perdoar os nossos pecados. Quando Deus nos atrai para Ele, uma das primeiras coisas que Ele faz é mudar a nossa mente, é mudar o nosso entendimento,
é mudar a nossa maneira de viver. Quando Paulo está dizendo aqui, imitem Deus, sejam imitadores de Cristo, Paulo está dizendo, existe um modo como os cristãos devem viver. Quando nos convertemos a Cristo, nós não inventamos uma forma de viver. Nós não tentamos criar um jeito confortável de viver. Não. Na verdade, quando nos convertemos, nós passamos a imitar o modelo estabelecido por Deus. Quem é o modelo? Jesus. Então, ele sede imitadores de Deus, sede imitadores de Cristo. Quem é um cristão? É aquele que imita Jesus. É aquele que anda como Jesus. O termo andar aqui em amor, perceba bem, não sei se você sabe disso, mas no primeiro século, antes dos cristãos ser chamados cristãos em Antioquia, no livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver várias vezes, chamando os cristãos como aqueles que são do caminho. O termo andar em amor é uma metáfora, que não está apontando só para andar literalmente. Está dizendo, vivam em amor. Sejam pessoas amorosas. Como quem? Como Cristo foi. Como Cristo nos amou. Assim devem viver os cristãos. Então quer dizer, nós como cristãos, quando nos convertemos, nós não tentamos um jeito de viver que agrade a Deus. Nós temos um modelo. Quem é o nosso modelo? Cristo, nosso modelo. Nós olhamos para Cristo. Nós caminhamos nos santificando para ser como Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele diz que nós também somos luz do mundo. Então nós caminhamos para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Então, Paulo, ao iniciar o capítulo 5, ele diz, sede imitadores de Deus. Quer dizer, vivam como Cristo viveu. Andem como Cristo andou. Falem como Cristo falava. Decidam como Ele decidia. A sua vida cristã seja semelhante à vida de Cristo. No versículo 15, ele agora chama para uma exortação. Ele diz, vede prudentemente como andeis. Ele está falando com crentes. Ele não está falando com ímpios aqui. Está falando conosco, que um dia decidimos, pela fé, entregar nossa vida a Jesus. Ele está falando conosco. Ele diz, vejam cuidadosamente como vocês estão andando. Queridos, como tem sido a sua vida? Como você tem vivido como cristão? Que perfume você tem exalado? O que as pessoas que te cercam dizem sobre você? O que os seus parentes dizem ou podem dizer sobre você? Como nós temos vivido? Paulo está alertando os cristãos. Primeiro ele diz, imitem Deus. Segundo ele vem dizer, tome cuidado. No grego, esse termo prudentemente, em outra versão diz cuidadosamente, mas no original quer dizer o seguinte, vede, cristãos, tentem andar exatamente como Jesus andou. Busque andar obrigado, meu querido. Busque andar exatamente como Jesus andou. E Paulo logo vai, olha, não andem como nécios, mas como sábios. O que Paulo quer dizer? Quando ele fala para os cristãos, não andem como nécios, mas andem como sábios. O termo nécio aqui não significa literalmente o termo um desprovido de inteligência. Ou alguém com debilidade intelectual. Não esse tipo de nécio que o texto trata aqui. Não é de alguém que tem dificuldade de interpretar textos, ou de alguém que faz bobagem. Não é desse tipo de nécio que se trata aqui. Mas podemos dizer, não andem como pessoas
que não sabe que Deus existe. Ele está falando com os cristãos. Não andem, não vivam como se você nunca tivesse ouvido falar de Jesus. Como se você nunca tivesse experimentado uma comunhão com Ele. A esses ele chama de necios, de tolo. Não vivam como se fosse tolo. Não vivam assim. Por quê? Porque infelizmente muitos que se dizem cristãos vivem assim, como se fossem necios. Dizem que são cristãos, mas têm atitudes, têm tipo de vidas, têm decisões que não condiz com o cristianismo. Essas pessoas, Paulo diz, são pessoas tolas. Parece que quer bater de frente com Deus. Quer dizer, tanto faz. No céu eu resolvo com Ele. Aqui eu vivo como eu acho melhor. São nécios. Pessoas que sabem da existência de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. São esses nécios que Paulo está dizendo. O cristão não pode viver assim. Não pode viver como se nunca tivesse entendido que há um Senhor Criador dos céus e da terra. Nós não podemos tomar decisões, nós não podemos andar, escolher, falar, decidir, como se nunca tivéssemos conhecido os padrões das Escrituras. O texto diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando estamos em Cristo Jesus, a nossa mente é nova, a nossa vida é nova. Não podemos viver como se estivéssemos vivendo a antiga vida. Paulo diz, não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. A mente tem que mudar. A mente do cristão não pode ficar bloqueada com o passado. Em Cristo há uma mudança, em Cristo há um novo tempo. Não há possibilidade de eu crer que eu fui salvo e viver como se nunca tivesse conhecido o Senhor. Eles não vivem assim. Mas há uma razão por que Paulo está dizendo isso. Eles não vivem assim, mas vivam como a sábios. Quem é um sábio aqui? É uma pessoa muito intelectual? Não. Uma pessoa com muito entendimento? Não. O sábio aqui aborda para aquele que decide tomar suas decisões conforme a palavra de Deus. Aquele que quando surge os embates da vida, quando surge até as oportunidades da vida, quando surge as lutas da vida, a pessoa não vai na emoção, mas a pessoa primeiro consulta a Deus. Senhor, esse é o caminho? Esse eu sábio? Aquele que não vive conforme a sua vontade, mas vive conforme a vontade de Deus. Você se lembra, Jesus ao convidar os seus discípulos para um desafio maior, ele diz, quem quiser me seguir, faça o quê? Nega a si mesmo. O tolo não quer negar a si mesmo. O tolo não. O tolo quer fazer a sua vontade. O tolo quer andar como acha melhor. Mas o sábio, não, nego a minha vida. Eu sigo a Cristo. Às vezes eu sento com pessoas que querem me fazer perguntas sobre o cristianismo, perguntas profundas de teologia, mas eu pergunto algo sobre a sua vida. Você percebe, as pessoas estão ouvindo, mas não estão vivendo Jesus. Lembra que eu falei aqui no domingo passado? Quem tem sede, faça o quê? Venha a mim e beba. As pessoas vão para Cristo, mas não estão bebendo lá, remindo o tempo. A mesma situação que está acontecendo hoje. Estão dizendo que são cristãos, mas não vivem como cristãos. Estão dizendo que vêm de Cristo, mas são nécios. Paulo diz, não vivem assim, porque os dias são maus. Há tempos atrás, eu preguei aqui sobre a nossa vida ser um sopro. Ela é curta. O salmista diz que os nossos dias são como a sombra. Logo que a nuvem sai do sol, a sombra também some.
Assim são os nossos dias. São curtos. É pouco tempo de vida. Nós temos quantos? 70? 80? O que é 70, 80 diante da eternidade? Nada. Nada. Formiga diante do elefante. Nada. Paulo diz, veja como anda. Cuidado como anda. Porque remindo o tempo, olha para o tempo. O tempo que o Paulo trata aqui não é uma questão cronológica, não é do dia, segunda, terça-feira, não. O tempo diz o seguinte, veja o tempo que estamos vivendo. É um período que aponta para a morte de Cristo e a sua volta. E esse tempo que estamos vivendo, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, esse é o tempo de vida que nós temos. Esse tempo, não sei quanto tempo você tem, também não sei quanto tempo eu tenho, mas eu sei que nós não somos donos desse tempo. Mas o texto diz, veja prudentemente como anda. Não anda como ignorante, incrédulo, mas anda como sábio, porque veja como são os tempos. Porque os dias são maus. Querido, o que você tem visto na TV? O que você tem experimentado nas ruas? Os dias são bons? Os dias não são bons. A nossa educação está cada vez mais fragilizada. As questões financeiras estão cada vez mais pior. 80% das famílias brasileiras estão endividadas. As coisas não estão bem. Os dias são maus. Você anda seguro nas ruas à noite? Anda? Não. Esse dia eu estou lendo há 2 dias seguidos. Falei com a minha esposa, quantos jovens estão morrendo? Sem explicação. Jovem, 22, 23, morrendo. Falei, amor, olha, ontem eu li, hoje de novo. Só estão morrendo rápido, jovem. Porque os dias são maus, queridos. Paulo diz, remindo o tempo. A palavra remir aqui, remindo o tempo, vocês vão entender. Antigamente, naqueles tempos campais, no Antigo Testamento, não tinha supermercado. As pessoas faziam compra nas praças. Quando ele dizia, eu vou para a praça, a pessoa ia fazer compras. E nas praças naquele tempo, também era um lugar onde os escravos eram comprados. Então, quando um senhor queria um escravo, vocês lembram quando Potifar viu os ismaelitas vendendo José? Ele foi e comprou José. José se tornou o seu escravo. Esse ato de ele ir até aquele lugar é comprar, pagar, para adquirir a propriedade que era José. Esse ato de pagar, de resgatar, era chamado de remir. Ele estava pagando para tornar José a sua propriedade. Paulo está dizendo que os dias são maus, mas nós podemos, nesses dias maus, aproveitar as oportunidades para que no mal que está acontecendo, façamos uso das oportunidades dos dias maus para fazer o bem. Remir o tempo, aproveitar as oportunidades. Exemplo, estou sendo perseguido. Como eu posso aproveitar dessa perseguição para glorificar a Deus? Remir o tempo, aproveitar as oportunidades que eu tenho nesse curto tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, para fazer algo bom,
no meio ruim, que é o tempo atual. A Bíblia diz que no fim dos tempos, o que mais vai acontecer é que as pessoas se tornarão amantes de si mesmas. Não vão mais amar o próximo, vão amar a si mesmo. As pessoas tornarão mais amantes dos prazeres. As pessoas buscarão mestres de acordo com os seus próprios entendimentos. Que o amor de muito iria esfriar. Que as pessoas tornariam as coisas absurdas naturais. A pedofilia seria mais aceita. O roubo, a bandidagem, as coisas ruins seriam muito mais aceitadas na sociedade. E elas são sinais do fim dos tempos. E são essas coisas que estão acontecendo. E Paulo diz, no meio a tudo isso, o que nós cristãos devemos fazer? Sentar, cruzar os braços, lamentar porque estamos perdendo alguma coisa, chorar porque alguém não nos dá bola? Não! Aproveitamos as oportunidades para que Deus seja glorificado. Ele diz, eu vos envio como cordeiro, no meio a quem? Aos lobos. Nós estamos de férias, meu irmão. Estamos aqui porque o Senhor nos elegeu para sermos instrumentos em suas mãos, para que as portas do céu se abram para as pessoas. Nós não somos doentes. A igreja não é um hospital para vir chorando o tempo todo, não. É um exército. A Bíblia diz quando Ezequiel soprou naqueles ossos secos o espírito, eles se levantaram. Era um exército gigante. Não somos exército de Cristo. Ele é o nosso general. Ele vai à nossa frente. Nesse tempo ruim, nós somos os seus instrumentos. Não somos as suas mãos. Não somos os seus pés. Não somos a sua boca. Em suas mãos somos os seus instrumentos. Remindo. Faça um bom uso dos seus 10, 20, 30 anos de vida. Quem deu o sopro, um dia tira. Quem soprou nas narinas vai expirar esse fôlego. É quando fizer isso, acabou. Nós tratamos sobre isso. Façamos a obra enquanto é dia, porque vem a noite. E ninguém pode mais trabalhar. Quando vier a noite aponta para o fim do nosso sono. Ninguém mais pode fazer nada. Quando você partir, só vai deixar saudade. Não pode mais fazer nada. Por isso Paulo diz, cristãos, irmão meu, use a sua vida para que Deus seja glorificado. Faça da sua vida um campo de transformação de outras vidas. Não vivam como nécios. Não envergonhe a Cristo. Mas caiga o seu nome por onde você for. Se vão te zombar, que zombem de você como zombaram de Barnabé, eles zombaram de outros discípulos, porque eles eram semelhantes a Cristo. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Queridos, existe uma coisa na teologia que é chamada de teologia especulativa. Quando as pessoas falam de coisa que a Bíblia nunca disse, mas falam porque acham que é assim. Paulo está dizendo, não faça isso, mas procura saber. Como eu procuro saber a vontade de Deus? É simples. A vontade de Deus revelada. Quer saber a vontade de Deus? Gente, é tão simples. Tem 66 livros aqui, com a vontade de Deus exposta. Qualquer página que você abre aqui, vai ver a vontade de Deus. Gente, que loucura nossa. Tem 66 livros. As pessoas não dominam tudo.
mas fala da vontade de Deus que Deus nunca falou. Fala de coisas que Deus nunca revelou. Nós temos tudo aqui. Na verdade, nós temos tudo que Deus quis nos revelar. Que Deus é muito maravilhoso. Mas que Ele quis nos revelar, que nos aproximasse do Seu Filho, que nos desse o direito de ser chamado Filho de Deus. Está aqui. Quer saber a vontade de Deus? Ele diz: quem mente, não mente mais. Quem rouba, para de roubar, trabalha com suas próprias mãos. A vontade de Deus está aqui. Medita na palavra de dia e de noite. A vontade de Deus. Ama Deus acima de todas as coisas. A vontade de Deus. Perdoa quem te ofendeu. A vontade de Deus. Dá a segunda face. A vontade de Deus. Dá a outra face. Andar a segunda milha. A vontade de Deus. Procura saber aqui. Mergulhe nas Escrituras. Leia a palavra. Conheça a Deus. Nós temos um grave problema nas igrejas atuais. Se perguntar, você é crente há quanto tempo? 10 anos. Tá bom. Quem é Jesus? Jesus. Ah, é o Salvador, né? Salvador. O que mais? Salvador na cruz. Foi na cruz. O que mais? Você, a Silvana começou a dizer o seguinte: quem me ama, guarda a minha palavra. O amor de Deus não é sentimental, eu te amo, não. Quem me ama, guarda a minha palavra. Quer dizer, quem ama ao Senhor, medita na palavra e aguarda. Se você o ama, você o conhece. Como pode você amar alguém que você não conhece? Aquele que me ama, guarda a minha palavra, medita nela. E eu e meu Pai faremos dessa pessoa a nossa moradia. Procure saber qual é a vontade de Deus. Quer saber? Leia a palavra. A palavra tem a vontade de Deus escancarada para cada um de nós. Quer a profecia? Tem aqui. Eu sei que tem pessoas que preferem muito no final do culto, o pessoal fazer fila, o pastor dizer: vem cá, vem consultar o Senhor. Quando eu estive lá na África, participei de um culto, que no final do culto, o pastor disse: quem quiser consultar ao Senhor, no final do culto, faça uma fila. Fila enorme. E o pastor sentou, aí aquela pessoa vinha e dizia: pastor, queria consultar o Senhor sobre o meu namoro. O pastor orava. O que Deus falava? Jesus. Eu peguei minha mochila e falei: Senhor, eu paro por aqui. Querido, Hebreus diz: antigamente Deus falou de muitas maneiras e muitas vezes por meio dos profetas. Deus falou muitas vezes. Não é em vão que o Antigo Testamento tem 39 livros. Ele falou de inúmeras maneiras: sonho, revelação, teofania, vento, sopro, trovão. Ele falou de inúmeras maneiras. Porém, o autor Hebreus continua dizendo: mas nesses últimos dias, ele nos falou por meio do seu Filho, por meio de quem ele criou todo o universo. Querido, a Bíblia é tudo que você precisa para se aproximar de Deus e viver como sábio e não como necios. O mundo está indo à contramão do Evangelho cada vez mais. E eu vou te dizer: você é disputado todos os dias. Você é conquistado todos os dias. O mundo está elaborando planos mirabolantes para atrair o seu clique, para conseguir 5 minutos do seu tempo, 20. E outros estão dizendo para você que você é bom demais, que o que você mais precisa é estabilidade terrena, ganhar mais dinheiro, ter uma vida boa, aposentadoria, conquistas, saúde emocional bacana,
família sem necessidade. Você pensa que é tudo de bom e de melhor. Eu sou contra? Não. Eu ficarei feliz se Deus fizer prosperar muito. Eu ficarei muito feliz. Mas saiba que nada disso você vai levar de condição. Nada disso você vai levar para a eternidade. Então ele pergunta, vale a pena botar todas as suas energias só nisso? Vale a pena apostar no cavalo? Vale a pena colocar todas as suas expectativas nas coisas terrenas? Eu não estou mandando você parar de trabalhar, ter meta, trabalhar, se esforçar, não. Eu estou perguntando, o que é mais importante para você? O que é mais importante para a sua família? Não vivam como isso. Não tenta bater de frente com Deus. Quero encerrar esse momento e dizer, Deus não desperdiça a sua palavra. Essa mensagem foi para você, foi para a sua vida, para a sua salvação, para o seu quebrantamento. Essa mensagem é uma oportunidade que Deus está dando para você. Rever os seus conceitos, rever as suas escolhas. Essa mensagem é o convite de Jesus na cruz para você. Jesus te dizendo, vem, meus braços, há 2000 anos atrás, na cruz, dos dois lados, é até hoje. Os seus braços continuam abertos, dizendo, vem, venha para Cristo, venha e beba do Senhor, entregue a sua vida para Ele, deixa Ele ser não somente o seu Salvador, mas o seu Senhor. Deixa Ele guiar a sua vida nesses dias maus. Curva a sua cabeça, vou orar por você.